Então, lá na página 88, a gente tem ali, tá, a aula You have to see these penguins, né? Então, a gente já começa lembrando aqui, tá? Eu vou selecionar algumas coisas na tela para vocês acompanharem melhor, tá? Então, o these, né? Plural, lembre-se disso, tá? E aqui, então, a gente já começa com o vocabulário de hoje, né? Então, a gente tem ali, né, no quadrinho, os wild animals, né? Que, o que que seriam os wild animals? Alguém tem alguma noção do que seriam? Por favor? Não, os animais selvagens, né? Então, wild é tudo que é da natureza, tudo que é selvagem, tudo que, né, vamos dizer assim, o ser humano não domina inteiramente, tá? Tudo é wild. Então, wild animals são os animais selvagens, os animais da natureza, né? E a gente tem ali no quadrinho, então, em ordem assim, ó. O polar bear, né? A gente tem o camel, o dolphin, o elephant, o lion, o penguin, tiger, aí depois ali embaixo, né? Blue whale, white shark, bald eagle, giraffe e brown spider, tá? Então, não é muito difícil, né, a gente ligar uns animais aos outros, até porque geralmente o nome dos animais, na maioria dos idiomas, vem do latim. Então, a gente consegue, né, ir. Então, na ordem dos quadrinhos ali, né? Primeiro animal, claramente, é o elephant, né? Precisa nem pensar muita coisa, né? Então, é o elephant, certo? Depois, então, a gente tem ali no segundo quadrinho, qual que é o tubarão? Por favor. Shark, white shark. Isso, white shark, né? Certíssimo. White shark. Certo. Depois, então, mais um que a gente vê de cara, o penguin, né? Então, tem ali o penguin. Depois tem outro bichinho ali, né, que a gente facilmente também sabe que é o camel. Tá, o camel. Depois a gente tem o tiger, né? O tiger. Tá? E depois tem o polar bear, né? Facinho. Lembrando, né, que o urso é bear, tá? Bear, se fala bem assim, como tivesse um acento no E, tá? Bear. Beer é cerveja, tá? Então não pode confundir beer com bear. Então beer a gente se refere a cerveja, tá? Não confundam. E bear é o urso, né? Depois a gente tem aranha, né? Aranha, como a maioria deve saber, é a spider, né? Então tem que cuidar na pronúncia do spider, tá? Tentar não falar spider, porque não tem um i no começo, é apenas spider. Certo? Depois a gente tem ali o símbolo americano, né?
tem nas notas de dólar, tem em várias outras, qualquer coisa relacionada aos Estados Unidos tem a Bald Eagle, né? Essa águia aí da cabecinha branca, tá? Ela é enorme, esse bichinho, tá? Eles estão em extinção, mas eles são gigantescos mesmo, tá? A envergadura dela, quando ela abre as asas, passa de 1 metro e tanto, tá? É um bicho enorme essa águia aí. Os pezinhos dela, as mãozinhas ali são gigantes, assim, ó. É quase o tamanho de uma mão de uma pessoa mesmo. É um bicho bem grande. Depois ali na fileira de baixo, né, a gente vai ter o Dolphin, que é o golfinho, né? Dolphin. Tá? Depois o Giraffe, né? A girafa, Giraffe. Lembrar daquilo que eu sempre falo para vocês, né? Aquele E no final no inglês, geralmente a gente não pronuncia, aqui também é o caso, né? Fica só apenas Giraffe, certo? Depois a gente tem ali, então, o Lion, né? O leão, Lion. E por último, né? O único que sobrou, o Blue Whale, né? O Blue Whale, a baleia azul, né? Que acho que é a maior de todas, né? O maior mamífero, se não me engano. Eu sou ruim de geografia, biologia e afins, tá? Mas eu acho que é isso. É, baleia azul, o maior mamífero, tá? Confirmado aqui por veterinários. Depois a gente teria um conversation ali, né? Que a gente não vai conseguir fazer, mas a gente pode fazer agora. Então a gente tem umas marcas ali, né? No mapa mundi, né? No globo terrestre ali. E daí ele fala sobre para a gente colocar os animais, né? Da onde que eles seriam, tá? Então a gente já pode começar a fazer ali. Daí aqui eu vou precisar de ajuda, tá? Porque eu já falei, geografia não é comigo. Eu sei que na Ásia vai ser o tigre, né? Esse bem do canto aqui, ó. Eu sei que esse vai ser o tigre. E o aqui, que é no Egito, né? Vai ser o camel, né? Agora o resto. Que bicho que é os da África aqui? Tem 3. Alguém me dá uma mão. É o que? A girafa? O elefante? Isso, elefante também, né? Giraffe, elephant e o lion, né? E o lion, né? Acho que sim. Deve ser isso. E esse que tá ali no Brasil, no sul do Brasil? Será que é acho que deve ser a spider, né? Então é brown spider. É, eu acho que é. Deve ser, né? Aranha tem bastante aqui. Aí ali nos Estados Unidos, aqui vai ser a bald eagle, né? Aqui no norte do Canadá vai ser o polar bear. Aqui na Antártida, lá no sul, daí vai ser os pinguins, né? Os penguins. E sobrou o shark, né? O white shark ali ali no oceano embaixo do continente africano, né?
deve ser mais ou menos isso aí, tá? E daí ali depois ele fala, né? No note aqui do lado, ó, não tá aparecendo na foto, mas vocês vão ver aí no livro, né? Whales and dolphins are found in every ocean, né? Então, todo local a gente vai ter, né, baleias e golfinhos perambulando por aí, tá? Aproveitando o gancho aqui, tá, da palavra ocean, vocês lembram que aquela vez eu falei para vocês do Pacific Ocean, né? Que que cada C a gente fala de um jeito diferente, né? Então, então, é, lembrem-se, né, que a pronúncia, às vezes, no inglês, ela nem sempre os fonemas, né, ou as sílabas, as letras têm o mesmo som, né? Como, por exemplo, na palavra Apple e April, né? Então, o mês de abril, April, Apple de maçã, né, ou a marca do celular, né, de celular e coisa, Apple, tá? Então, lembre-se que às vezes a gente tem que, né, dar uma, uma pensada nisso aí, tá? Ah, então, vamos passar aqui para a segunda parte da aula, que é a parte que realmente interessa para nós hoje, tá? Interessante sempre vocabulário, mas animais é mais simples, né? Então aqui, gente, a gente vai ter um negócio um pouquinho mais complicado, tá? Nós vamos pular número 3, tá? E nós vamos direto para essa número 4, que é muito, muito, muito importante esses modal verbs, tá? Negócio assim de extrema importância mesmo, tá? Então, prestem bastante atenção nisso aqui, tá? A gente tem então hoje o have to e o must, tá? Lembre-se que não é have to, né? Have to e o must. Então, a gente vai falar aqui sobre, né, obligation, prohibition, né? Que a gente viu com o can, né? Então, vocês lembram que o can, o verbo can, ele significa, né, saber fazer, poder fazer, ter habilidade de fazer, né? Tudo isso. Então, quando a gente vê a palavra can, a gente tem que, né, na mesma hora pensar na nossa cabeça que é tudo isso, né? Habilidade, poder fazer, né, ter como, ter a possibilidade, tudo isso o can pode estar ali, né, na frase que vem o can. E aqui vem o resto para acompanhar ele, né? Esses outros modal verbs aqui também vão falar sobre poder ou não poder fazer alguma coisa, tá? Então vocês vão ver aqui, ó, na parte esquerda do primeiro quadrinho, a gente vai ter as frases afirmativas, tá? E daí ele vai dizer assim, ó, I have to work every day. Johan has to go to the doctor tomorrow. We have to use this computer for the test. Então aqui ele está dando para nós aqui uma frase onde ele fala que a gente tem que fazer alguma coisa, tá? Então, esse have to é quando a gente só tem uma possibilidade de fazer o que foi dito, tá? Então, I have to work every day. Então, ele está deixando para nós aqui que, mesmo que ele não queira, ele tem que. Então, ele tem que trabalhar todo dia. Não interessa se ele quer, se ele não quer, ele tem que ir e ponto final, né? Não tem o que ele fazer, ele tem que ir, tá? E fim de papo, ele tem que ir. Johan has to go to the doctor tomorrow. Então, a mesma coisa, né? O Johan tem que ir ao médico. Não interessa se ele quer, se ele não quer. Ele tem que ir, ele é obrigado a ir. Ele firmou um acordo ou alguém, né? Quem manda nele, o pai, mãe, né? Alguma coisa assim, vai fazer com que ele vá e ponto final. Depois ele fala, we have to use this computer for the test. Então, eles têm que fazer aquilo, né? Então, ali, as pessoas têm que usar o computador para fazer a prova, o teste, o exame, não interessa se eles estão afim ou não estão afim, tá? Então, quando tiver o have to, a gente tem que lembrar disso, tá?
Agora, aqui na forma negativa, a gente tem um porém, tá? Ele não quer dizer que a gente não tenha que fazer algo, tá? Mas sim que isso é opcional, que a gente pode escolher se quer ou não. Então, olhem ali, ó. I don't have to work every weekend. Então, o que ele está dizendo? Eu não preciso trabalhar todo final de semana. Tá? Basicamente, vocês podem pensar aí no don't have to como não precisa. Tá? Que nem está escrito ali no quadrinho embaixo. Not necessary. Então, o que ele está dizendo? Que se ele quiser trabalhar todo final de semana, ele pode. Mas que ele não é exigido dele. Ele não precisa fazer isso. Tá? Não quer dizer que ele não tenha que trabalhar todo final de semana. Quer dizer que simplesmente ele não precisa, tá? Não é obrigatório, não é de lei que ele faça aquilo, não tem ninguém obrigando ele a fazer aquilo, tá? A mesma coisa ali, ó. Johan doesn't have to go to the doctor today. Então ele não precisa ir hoje, né, ao médico. Mas se ele quiser, ele pode. Tá? Então, o don't have to, doesn't have to e afins, ele quer dizer que a gente não precisa ir, não é obrigado a ir, tá? Não precisa ir, certo? Depois ele fala, we don't have to use a calculator for the test. Então, nós não precisamos usar essa calculadora para o exame, para a prova. Mas não está dito nada se é proibido ou não, né? Então, não é obrigatório, mas se quiser, à la volonté, né? À vontade, certo? Então, lembre-se disso, desses modal verbs, que o don't ali, ele não significa uma negação em último caso, tá? Então, é que não é necessário, não precisa, tá? E depois ali, então, ele vai mostrar para nós, no terceiro quadrinho ali à direita, a forma interrogativa, né? Então, como sempre no inglês, a gente vai colocar o auxiliar na frente do sujeito, tá? Muito cuidado quando forem responder perguntas, tá? Aquela coisa que eu falo para vocês, não ficar sempre pensando em traduzir, porque no português a gente não usa esses auxiliares para fazer pergunta, e daí vocês acabam perguntando sem. E no inglês, a gente precisa, né, como eu sempre falo, três coisas para pergunta, né? O question mark, então o ponto de interrogação, né, a entonação, né, de fazer pergunta e o auxiliar na frente. Se não tiver um desses, não é uma pergunta, tá? Claro que na forma escrita, né, não tem entonação explícita, mas a gente entende que tem pelo auxiliar na frente, tá? Como se fosse aquele ponto de interrogação invertido no espanhol, tá? Funciona basicamente da mesma forma, para dizer que é uma pergunta. Então, vejam lá. Ó. Do you have to work every day? Então, a pessoa está perguntando se a pessoa tem a obrigação de trabalhar todo dia. Does Johan have to go to the doctor tomorrow? Né? Então, está perguntando se ele é obrigado a ir ao médico. Do we have to use this computer for the test? Então, nós temos, né? Então, está perguntando se eles são obrigados a usar. Tá? E daí você pode responder, né? Por exemplo, you don't have to. Né? Não, você não é obrigado a usar. Ou you have to use, né? Você é obrigado a usar, tá? E, e lembre-se, então, ali, né, do auxiliar na pergunta. E lembre-se que aquele does ali no Johan é porque é a terceira pessoa, né? Já conversamos bastante sobre, né, os verbos na terceira pessoa no inglês, tá? E daí ali ele... embaixo ele coloca ali, né, que o have to é uma obligation, então a pessoa é obrigada a fazer aquilo. E embaixo o not have to não é necessário, né? Opcional. Quer, não quer, não quer. Tá bom? A gente pode interpretar dessa forma, tá? Lembrando sempre, né, pessoal, sempre ler as frases em inglês e interpretar elas, não sair traduzindo, interpretar, tá? O que será que está acontecendo nessa situação? Que nem eu falei aquela vez do can, né? O can, né, tem vários significados. A gente não pode sempre traduzir ao pé da letra tudo e achar que tá certo, né? Mas beleza, tá? Alguma pergunta aqui no Have To ou podemos seguir?
Alguém está com alguma dúvida? Não entendeu? Querem que eu explique de novo? Não? Tá, então vamos seguindo. Embaixo ali a gente tem o must, tá? E a primeira coisa que vocês vão notar é que o must, na sua forma afirmativa, também está escrito obligation, tá? Só que o have to e o must, eles têm uma pequena diferença de interpretação, que é o seguinte: o have to é algo que é obrigatório? É obrigatório. Mas a gente ainda poderia, quem sabe, não fazer, sabe? E o must é quando a gente recebe uma ordem ou alguma coisa que a gente não tem como não fazer, tá? Então, sempre que tiver um must, né? I must do something, I must alguma coisa, tá? A gente não tem a menor opção de não fazer aquilo que é preciso ou que foi ordenado, tá? Quem gosta de Star Wars, lá no último filme, o Darth Vader fala, né? I must obey my master, né? Ou seja, eu tenho que obedecer, né? O imperador. Ele não tem como desobedecer, tá? Então, ele foi um bom uso do must ali. Se ele falasse I have to obey, né? Eu tenho que obedecer, ele poderia ter uma opção, tá? Mas o must, ele não deixa nenhum tipo de escapatória daquilo, tá? Então, uma coisa assim, o must e o have to eles são sinônimos, tá? Então, gramaticalmente eles têm o mesmo sentido, mas né, no uso diário aí, o must é quando a gente quer enfatizar que não há escapatória, tem que fazer porque tem que fazer e ponto final, tá? Então, daí ele fala assim, ó, I must work every day, né? Então, eu tenho que trabalhar todo dia, né? Johan must go to the doctor tomorrow, né? Então, o Johan tem que trabalhar, tem que ir ao médico, né? E lembrando que esse tem que ir do must é bem pior do que o have to, né? Então, pode ser que ele seja com algo grave e ele não queira ir, a pessoa fala, né? You must go to the doctor, né? Então, acabou a história, vai e pronto, né? E depois ele fala ali, we must use this computer for the test, né? Então, nós temos que usar esse computador para o teste. Não há outra opção, é só esse, tá? Assim como ali do lado, na forma negativa, ele vai colocar que o must é uma prohibition, tá? Então, o must, ele não resta dúvidas. Quando ele tem o must not, é proibido e ponto final. Não é que nem o don't have ou not have to, que ele ainda deixa uma margem para a gente escolher. O must é uma proibição total, tá? Então, I must not work every weekend. Então, eu sou proibido de trabalhar todo final de semana. Eu não tenho como, não há como eu fazer isso, tá? Johan must not go to the doctor today, né? Então, Johan está proibido, né, de ir ao médico. We must not use a calculator for the test. Então, nós estamos proibidos de usar uma calculadora para a prova, tá? Não há como a gente usar. Então, lembrem-se, né, que o have to e o must são sinônimos, sim, mas o must é uma obrigação maior, tá? Geralmente usado quando alguém dá ordens para outra pessoa, né? You must go, you must do this, you must tá. Né? Não é muito usado nesse I must, é só quando a pessoa realmente está condicionada a fazer alguma coisa, né? E dali o must not na forma negativa é uma proibição total. Não há como fazer, tá? E depois ali então vocês podem ver que na forma interrogativa não existe como perguntar com o must, tá? A gente usa o have to para perguntar se é obrigado ou não. E daí a pessoa vai responder you must not, ou you don't have to, tá? Ou podem usar o can't também, tá? E, e assim por diante, tá? Então, da parte de gramática, era isso que a gente tinha hoje, tá?